Seja muito bem-vindo ao canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. No trimestre em que estamos estudando sobre as promessas de Deus, chegamos à lição de número 6, a promessa da cura divina. Iremos considerar nesta lição que a cura divina faz parte da promessa da salvação. Iremos também buscar a origem e as consequências das enfermidades físicas e ratificar a atualidade da ação do Espírito Santo em curar aquele que crê, em curar aquele que servirá como sinal para a fé dos que veem e aqueles que estão dentro do propósito soberano de Deus em fazer como lhe apraz. Fica conosco até o final. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. A leitura bíblica em classe se encontra em três textos: Isaías 53, do 1 ao 5, Mateus 8, 14 a 17 e Tiago 5, 14 e 15. O primeiro versículo diz: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Esse versículo é de grande importância, pois ele se cumpre no Novo Testamento, tanto em João 12:38 como em Romanos 10:16. Esses textos estão falando sobre incredulidade e desobediência, aqueles que não deram crédito à palavra do Senhor Jesus. Então, ele já inicia o Isaías 53 dizendo que a mensagem de salvação de Deus está sendo pregada e as pessoas não estão dando crédito. E o motivo de não dar crédito está aqui no capítulo 53, que ele já inicia no 52. O capítulo 53, na verdade, ele inicia no capítulo de Isaías 52, dos versículos 13 até o versículo 15, onde, nesses mesmos textos, fala do servo que operará com prudência, será engrandecido, muito sublime. Só que todos que olharam para ele pasmaram à vista dele, porque ele estava desfigurado mais do que qualquer outro homem. E com essa obra, diz ainda no versículo 15, que ele borrifará ou irá aspergir as nações. Fala do sangue do cordeiro que será aspergido para a salvação. Então ele continua em Isaías 53, primeiro, dizendo: Quem deu crédito à nossa pregação? Por quê? Por causa da aparência do cordeiro, da aparência daquele que foi oferecido por nós, que tinha uma aparência desfigurada e como um homem comum, que as pessoas não davam crédito. Foi essa maneira que Deus escolheu para manifestar a sua salvação. Veja que o versículo segue dizendo: E a quem se manifestou o braço do Senhor? E aí você confere Isaías 51, do 9 ao 11, que manifestar o braço é você pegar as mangas da camisa e arregaçar as mangas da camisa. Isso, na linguagem bíblica, mostra que ele tomará uma atitude, uma ação. Ele vai estender o braço para salvar. E o Deus Todo-Poderoso, estendendo o seu braço para salvar, ele traz livramento, alegria e salvação. Todo o contexto de Isaías mostra essa glória do Senhor para Israel através do livramento de Israel, ou seja, da salvação de Israel. E aí o texto aprofunda, trazendo uma visão da palavra que se cumprirá no Messias, em Isaías 53, um Messias sofredor. O versículo de número 2 diz: Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. E é possível identificar que esse renovo fala de Jesus Cristo. No próprio contexto de Isaías, no capítulo 11, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, é um renovo, e das suas raízes um renovo frutificará. Ele usa a palavra da árvore renovo, ou seja, um galho novo que nasce, e desse nasce um broto novo. Então está falando da descendência. Então da descendência de Davi nascerá um. Veja que no versículo 2 ele diz: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Palavra que Jesus falou em Lucas capítulo 4, também citando Isaías. Nesta feita, Isaías no capítulo 61, que fala de libertação, fala de livramento e de salvação. Veja como o contexto concentra o capítulo 53 na obra redentora de Cristo,
na cruz do Calvário para nos dar a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. O texto continua mostrando o sofrimento do Messias nessa terra, dizendo que ele não tinha nem parecer nem formosura, e nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Era desprezado, diz o versículo 3, e em João capítulo 1, versículos 10 e 11, diz que ele veio para o mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, não o conheceram, não o aceitaram. Mas a todos quantos, e aí a promessa se abre, confirmando Isaías 49, também te dei para a luz dos gentios. E também confirmando Isaías capítulo 9. Veja como Isaías fala muito da obra do Senhor Jesus. Não é à toa que ele é conhecido como profeta messiânico. Em Isaías capítulo 9, fala da luz que raiou na região das trevas e sombra de morte, a região da Galileia. Essa é a obra do Senhor Jesus Cristo, que foi desprezado pela sua criação e pelos seus escolhidos, primeiramente, que foi a nação de Israel. E aí chega aos versículos-chave para a lição da cura, que são os versículos 4 e os versículos 5. E daí eu preciso de uma explicação mais detalhada e preciso da sua atenção. E também que você deixe o seu like, porque isso é muito importante para o canal EBD Sim Senhor, e participe do nosso grupo no WhatsApp, onde você terá um contato mais próximo conosco. Versículo de número 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ou os nossos sofrimentos. Ele levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vamos lá. O que ele tomou sobre si? O que ele levou com ele que era nosso? Primeiro, ele levou com ele a ira de Deus que seria derramada sobre nós, os nossos sofrimentos, que nós permaneceríamos sofrendo se estivéssemos longe de Deus. Jesus pagou o preço no nosso lugar e hoje nós podemos ter reconciliação com Deus e paz com Deus e a paz do Senhor Jesus na nossa alma, porque ele pagou o preço por nós. Ele sofreu no nosso lugar. Em Hebreus capítulo 9 e versículo 28, diz que ele levou sobre si os nossos pecados e voltará uma outra vez sem eles, sem os pecados, para todos aqueles que o esperam para a salvação. Veja, a Bíblia ela não deixa sombra de dúvidas de qual é o tema principal da redenção e de Isaías 53, que é a expiação do pecado, que é o sacrifício para perdoar os nossos pecados. Em Isaías 53, versículo 5, o texto diz: mas ele foi ferido. E aí ele vai começar a explicar o porquê essas dores, qual o objetivo dessas dores e do nosso sofrimento, de toda a nossa enfermidade, toda a nossa fraqueza, nosso mal ser colocado sobre ele. Qual o objetivo? Então no versículo 5 ele diz: mas ele foi ferido pelas ou por causa, foi ferido pelas nossas transgressões. Pecado, transgressão, aquele que transgride uma lei, pecado de quem conhece, de quem tem comunhão com o Senhor. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído, sofrimento mais uma vez, pelas nossas iniquidades. Só comete iniquidade quem conhece a lei. Então, o judeu e o crente é aquele que pratica iniquidade, que se entrega aos seus desejos e estão determinados a viver assim. O castigo que nos traz a paz, mais uma vez o sofrimento, que hoje nos traz a paz, porque ele levou o nosso. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pisaduras aqui é sofrimento, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, pelo seu sofrimento, nós somos sarados. Sarados de quê? Sarados do que o versículo 5 diz: transgressões, iniquidades. Então, o sofrimento de Cristo levou os nossos pecados sobre ele. Vamos conferir o texto de 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 24, porque é um texto do Novo Testamento, juntamente com Hebreus 9, 28, que confirmará esta grande obra. Veja o que o texto de 1 Pedro 2 e 24 diz:
levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, que é a mesma coisa que pisaduras. Então, Pedro está usando o próprio texto de Isaías 53 e versículo 5, dizendo que com esse sacrifício ele levou sobre si os nossos sofrimentos e pelos seus sofrimentos nós somos sarados das nossas iniquidades. Então, nós cremos e olhamos para Jesus na cruz, assim como os hebreus olharam para a serpente no deserto, nós somos sarados dos nossos pecados, porque ele pagou o preço pelos nossos pecados. Glória a Deus por essa atitude de amor. Meu amado e querido professor de escola bíblica dominical, existe um assunto dentro desse contexto muito importante que você deve levar para a sua classe nesse domingo pela manhã. Nós iremos falar em resumo, porque eu vou deixar para você pesquisar, deixando os versículos aqui para você tomar nota e ler e estudar cada um deles. Quero tomar por base o Salmo 68, dos versículos 18 ao 20, que diz: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios. O Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Jeová, o Senhor, pertencem as saídas para escapar da morte. Você percebe que o texto fala coisas chaves, como levar cativo, como cativeiro, e também dar dons aos homens e salvação. Então, cativeiro, dons e salvação. São as três palavras principais. Todos esses versículos que estão aqui, que você tomará nota, mostra que o pecado é um cativeiro, é uma prisão. Libertar os presos do cárcere. Tanto os textos que falam do próprio Senhor Jesus Cristo falando isso, como Paulo em Efésios 4:8, para falar sobre o Espírito Santo que foi dado à igreja, ele usa o Salmo 68:18 em Efésios 4:8 e diz: pelo que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esses dons aos homens, primeiramente, é a presença do Espírito Santo, que é a promessa do Pai de Lucas capítulo 24, que foi dada à igreja, e juntamente com a presença do Espírito Santo, ele, baseado em Atos capítulo 2, 1 Coríntios 12, distribuiu os dons de Deus para que a igreja fizesse a obra da pregação da salvação em Cristo Jesus. Então, o que nos deixava presos em cativeiro era o pecado. Então, quando você vê algum ensinamento dizendo que Jesus levou cativo o cativeiro, dizendo que é uma outra coisa a não ser o pecado, nesse contexto aqui, esse ensino é um ensino errôneo das Sagradas Escrituras. Já citamos aqui Hebreus 9:28, que ele levou os nossos pecados, voltará uma outra vez sem eles. Ele levou sobre si aquele juízo do pecado que deveria cair sobre nós. E o resultado dessa obra é que ele se agradou, porque o Pai o fez ficar enfermo, doente, ele fez ele enfermar, ele ficou doente por nós. E agora ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas fraquezas. E agora esse nosso Cristo, subindo ao alto com as nossas fraquezas, voltará sem elas. Porque ele voltará agora para entregar os benefícios e a recompensa para a igreja e julgar aqueles que desprezaram a Israel e a igreja do Senhor. Então estude todos esses textos. Isaías 61, ele diz que veio libertar os cativos da prisão. Então, o que foi levado cativo sobre Jesus é o que nos deixava em cativeiro. E o que nos deixava em cativeiro? O pecado que nos deixava em cativeiro. Ele é aquele que expia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Tirar o pecado é expiar, raspar, retirar o pecado. Essa é a obra do Senhor. A cura divina, ela faz parte da salvação. Nessa lição você ouvirá alguém dizer que com a salvação também vem a cura divina. Foi uma linguagem usada pelo comentarista em algum momento aqui, que junto com a salvação também vem a cura divina. Porém, a própria obra da salvação
é a redenção do nosso corpo, baseado em Romanos capítulo 8 e versículo 23, nós aguardamos a redenção do nosso corpo. E também 1 aos Tessalonicenses 5:23 diz que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis e até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Lucas 5:23, tanto salvar como curar são sinônimos da salvação, da obra da salvação. Por isso que ele diz: qual é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Porque na maioria das vezes, quando Jesus curava alguém, estava salvando aquela pessoa porque ela creu e se arrependeu. Ou quando ele curava alguém pela sua soberania, como em Lucas 13, a mulher encurvada que foi liberta da prisão de Satanás, ele fazia isso como um sinal para que aqueles que não crescem passassem a crer. Então a obra de Jesus ela é gloriosa e nós iremos ver mais detalhes para ratificar tudo isso. Por isso que eu peço que você fique conosco até o final. Já os textos que seguem, nós ainda iremos citar eles, é Mateus capítulo 8 e também Tiago. Em Mateus capítulo 8, nós podemos ver uma ação de Jesus como cumprimento de Isaías 53, 4 e 5, que ele levou e foi enfermo por nós e agora nos cura também. E Tiago capítulo 5, que quando alguém estiver enfermo ou doente, se arrependa, creia, chame os presbíteros que vão ungir com óleo, os pecados serão perdoados. Então sempre está relacionado à salvação. Sempre está relacionado a se arrepender e a crer, e pela soberania de Deus, misericórdia e compaixão, também o corpo físico ele é visitado com a graça de Deus e aí vem a cura. Vamos passar agora para a análise da introdução e dos 3 tópicos da lição. Eu já lhe convido a você deixar o seu comentário. O que você está achando desta aula? O que você está achando do ensinamento sobre a cura divina? E se você já recebeu alguma cura divina, sobrenatural da parte de Jesus Cristo, deixa aí nos comentários o seu breve testemunho, que com o maior prazer nós iremos ler e também iremos responder. Já de cara, na introdução, o comentarista diz: essa obra, efetivada por ele, que é a obra da salvação, efetivada por ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Algumas coisas dentro da lição nós concordamos em parte, algumas coisas não concordamos, mas claro que toda a lição está com uma harmonia gloriosa. Porém, o comentarista está deixando aqui como que só quando completou a obra do Calvário é que nós somos autorizados a crer e a pedir que Deus nos cure, porque só agora é que ele pode nos curar. Sendo que no Antigo Testamento, aqueles que criam no Deus Todo-Poderoso e na obra do Senhor, eles eram curados também de sua enfermidade. Os profetas e homens de Deus eram usados pelo Senhor não apenas para trazer uma cura momentânea num corpo, mas também para ressuscitar os mortos, como eles foram também usados por Deus. E então adentramos no primeiro tópico, a promessa bíblica da cura divina. E aí onde precisamos explicar para os irmãos no domingo pela manhã o que significa essa questão, a promessa da cura divina. Deus fez uma promessa no Antigo Testamento que curaria todas as pessoas. É claro que a relação, como já falei, da cura divina está intrinsecamente relacionada à obra da salvação, pois a obra da salvação é a redenção física, é a redenção do corpo. Quando nós identificamos a palavra soteria, salvação, é livramento de um inimigo, é livramento de uma enfermidade. Em Romanos 8:23, Paulo diz: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Paulo está falando da santificação plena, do arrebatamento, quando o nosso corpo for transformado e agora não haverá mais dor, nem lágrima, não haverá mais nenhum tipo de sofrimento. O corpo está completamente restaurado e ele é sobrenatural. Essa é a nossa redenção completa. E nós participamos, ainda hoje, estando nesse corpo, de uma cura divina, porque nós já estamos caminhando nesta salvação e nesse processo para receber o aperfeiçoamento completo do nosso corpo. E por isso, Deus, pela sua misericórdia e com alguns propósitos que nós iremos explicar aqui, ele também cura as pessoas de qualquer enfermidade,
e ainda ressuscita elas dos mortos. O comentarista, no primeiro subtópico, a profecia messiânica de Isaías 53, falando da promessa de Isaías 53, do 1 ao 5, ele diz que Jesus sofreu em nosso lugar, tanto o sofrimento físico quanto o espiritual. Por isso ele nos salva de uma salvação completa, tanto a salvação espiritual como a salvação física. E é aquilo que nós estamos enfatizando. Por isso que ele diz, Jesus afirmar que Jesus salva e cura. Por isso que nós estamos enfatizando que é uma coisa só. A cura física faz parte da promessa da salvação, que nós estudamos na semana passada. Então, tanto ele cura um ímpio para que a família, para que ele mesmo, para que a soberania de Deus manifeste essa cura como sinal para trazer fé, como também ele cura aquele que crê, que acredita que Jesus pode curar, e ele cura aquela pessoa. Então, existem os propósitos soberanos de Deus. E o que falar daqueles que não apenas creem, mas buscam, oram. Toda a igreja ora por aquela pessoa que está enferma e o Senhor não cura, porque também já está determinado para todo ser humano, mediante o pecado original dos nossos pais no Éden, que o nosso corpo físico ele penderá e cairá, e nós iremos morrer a morte física. Mas o Senhor disse a Marta e Maria que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, ou seja, desfrutará da ressurreição daquele grande dia, e se ele quiser, ainda ressuscita nesta vida também, como um grande sinal do seu poder. Então, Mateus, no capítulo 8, versículo 17, diz que para que se cumpra a palavra que diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, Jesus Cristo curou a sogra de Pedro. E no terceiro subtópico, os ministros são chamados para orar e ungir os enfermos. O que está envolvido aqui é arrependimento, oração, unção com azeite, o azeite também simboliza os cuidados das enfermidades, e confissão de pecados que serão perdoados em todo esse processo. Então é uma reunião em que alguém está clamando porque está enfermo e crê, está arrependido. E Deus está fazendo uma grande obra na vida desta pessoa. Mas temos a seguinte pergunta: por que Jesus cura? Basicamente por três motivos, eu gostaria que você anotasse esses três motivos aí. Primeiro, serve como sinal do poder de Deus. Em João 10:38, o Senhor Jesus Cristo diz: creia, pelo menos pelos sinais. Os sinais eram evidentes do que acontecia. Tanto que o paralítico de João 3, todos sabiam que ele era paralítico há muito tempo. Assim como o cego de nascença de João 9, todo mundo sabia que ele era cego há muito tempo. Então não tinha como não ter a certeza de que isso aconteceu pela evidência. Da mesma maneira também é o batismo no Espírito Santo. Não tem como negar que alguém foi batizado no Espírito Santo porque ela está falando em línguas diferentes, em línguas que são línguas estranhas, línguas de Deus, línguas dadas pelo Espírito Santo. Então, Deus trabalha com essas evidências e com esses sinais, e o próprio Pedro, em Atos 4:30, pede ousadia depois de ser libertado da prisão, ousadia para pregar o evangelho, enquanto tu estendes a tua mão, lembra de Isaías 51, do 9 em diante, tu estendes a tua mão para salvar, para curar e para que se faça sinais. Então, as curas também são um sinal do poder da palavra, do poder da pregação do evangelho. Não é uma regra em que toda pregação o Senhor tem que curar todas as pessoas. Veja que o Evangelho de Marcos diz: e a unção estava nele naquele dia para curar. Em alguns momentos, Jesus só ensinava, como no Sermão da Montanha. Em outros momentos, ele apenas caminhava e todos tocavam nele, era curado. Um ministério dinâmico, multiministerial, em que o Senhor se revelava de várias maneiras para que todos conhecessem a revelação do Pai e a expressa imagem de sua pessoa, que é o Senhor Jesus. Segunda coisa, porque Jesus curava para cumprir as Escrituras, como está escrito em Mateus 8:17. Então Jesus cumpria as Escrituras curando os enfermos.
Até os judeus entendem que o Messias tem um poder sobrenatural que pessoas são curadas também. E o terceiro ponto é porque ele tinha compaixão das almas. Você pode conferir isso em Mateus 14,14. Jesus tinha compaixão. Jesus olhava para as pessoas, tinha compaixão delas porque elas estavam desgarradas e tanto pregava, ensinava, como também curava todos de toda enfermidade e moléstia que tivessem. Indo para o segundo tópico, origem e consequências das doenças no mundo, nós iremos resumir em 4 pontos qual o motivo das enfermidades existirem no mundo. Já eu te peço para compartilhar esse vídeo com todos da sua família, todos aí da sua igreja, para que todos tenham acesso a esse assunto glorioso sobre o Jesus que cura. Qual a origem das doenças no mundo? Primeira coisa, o pecado original, que trouxe consequências drásticas ditas pelo próprio Deus a Adão. Com dor comerás do fruto do teu trabalho. A mulher também sentirá dor. E até houve uma alteração física na astuta limária de Gênesis 3, primeiro, que agora ela arrastaria o seu ventre sobre a terra. E quando nós vamos desenvolvendo as Sagradas Escrituras, nós percebemos que há uma decadência no tempo de vida dos seres humanos. E hoje a média de vida aqui no nosso país é de 76 anos. A própria média das Sagradas Escrituras, que traz também cerca de 70 anos, que é a média de vida de uma pessoa neste mundo. Muito curta, só que não era assim. O ser humano, dito aqui pelas Sagradas Escrituras, chegou a quase 1000 anos de existência. Então, o chamado pecado original trouxe todas essas dores para o mundo. Mas não só ele, também o mau uso do corpo, ou seja, não cuidar da sua própria saúde. O próprio Deus deu algumas dicas para que os hebreus cuidassem da sua saúde. O próprio Paulo deu a Timóteo também algumas dicas. O profeta Isaías mandou colocar um emplasto, ou seja, cuidar da saúde. Está espalhado nas Sagradas Escrituras o próprio cuidado de Deus enviando anjos para fazer profeta se alimentar, para poder ter forças para caminhar. Então, o mau uso do corpo, a má alimentação, essas alimentações que são agora todas bem enlatadas, cheias de conservas, e muitas delas têm compostos químicos que são altamente cancerígenos, faz com que nós tenhamos um tempo de vida também diminuído. A terceira coisa é o juízo de Deus. O próprio texto de Êxodo, capítulo 15 e versículo 26, Deus diz que eu não porei em vocês as moléstias, as enfermidades que eu pus nos egípcios. Então, ele pôs nos egípcios como um juízo de Deus sobre o pecado. Assim como ele fez com a própria nação de Israel quando estava em desobediência. Deus permitia que coisas acontecessem com eles, uma praga viesse contra eles, e eles morriam aos milhares no meio do deserto. Então, a primeira coisa, pecado original. A segunda, o mau uso do corpo. A terceira, juízo de Deus. E a quarta, manifestação espiritual de demônios. O próprio Satã, com a permissão de Deus, trouxe tumores malignos no patriarca Jó. A mulher encurvada estava presa por Satanás. O surdo-mudo, o hidrópico e muitos enfermos no Novo Testamento estavam assim por causa de uma ação maligna. Então não podemos aqui dizer que todas as pessoas que estão enfermas é por causa de uma ação maligna, porque de forma natural, segundo a nossa natureza, iremos ficar enfermos porque o corpo irá morrer. Também podemos ficar enfermos por não cuidar do nosso corpo. Também podemos ficar enfermos quando se rebelamos contra o Deus Todo-Poderoso, que pode disciplinar alguém, tanto com a própria morte física, como ele fez tanto no Antigo quanto no Novo, como também com uma enfermidade. E quarto e último, uma ação maligna, uma ação sobrenatural dos anjos caídos para trazer sofrimento com doenças naqueles que sofrem, estão presos no pecado. Então Jesus não curava, ele cura. É por isso que o terceiro tópico, Jesus Cristo cura sim. Jesus Cristo cura sim por quê? Para servir como sinal da pregação do evangelho para a salvação, porque ele tinha compaixão das pessoas e também para cumprir as escrituras que diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E ele também nos cura das nossas enfermidades.
Desde o Antigo Testamento, o Senhor que vos sara, ou o Senhor que te sara, de Êxodo capítulo 15, mostrou para a nação de Israel, ou os hebreus, que nenhum mal lhe sucederia se eles estivessem na presença de Deus. Tanto é que as maldições de Deuteronômio capítulo 28 incluíam as doenças também, se eles não obedecessem e não andassem na presença de Deus. Então, as curas são também um benefício para aqueles que temem. O Senhor cura os crentes, os não crentes, qualquer pessoa. Ele faz isso com propósitos específicos e diferenciados e, basicamente, é claro, porque ele nos ama. Ele ama todos os seres humanos. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo e não muda. E o auxílio bíblico, para quem tem a lição de professor, na página 44, diz que Stephen Short disse: Jesus não queria que as pessoas viessem a ele apenas para receber benefícios físicos. Isso é ratificado pela Bíblia em João 6, 25 e 26, quando Jesus olha para aqueles que estavam vindo até ele e diz: Vós estão em busca da comida que perece, ao invés de ir em busca da comida que permanece. Eles queriam basicamente três coisas: ser liberto dos demônios, comer pão e receber a cura de todas as suas enfermidades. A Bíblia diz que a multidão que o seguia e que apertava Jesus se arrojava sobre si, e todos que o tocavam eram curados. Se arrojar significa se lançar para cima, porque não tem alcance por causa da multidão. Alguém que está mais distante de Jesus se lança por cima da multidão para tocar em Jesus. E todos que tocavam nele eram curados. O texto é enfático em dizer isso. E clássico é o texto em que a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e ele diz que de mim saiu virtude. Então a atitude de fé fez com que aquela virtude que estava em Cristo curasse ela, sem a necessidade de Jesus parar, olhar e ir, como ele fez com a mulher encurvada. Veja como Deus ele é glorioso. Quantas vezes Deus não tem nos curado de algo que está dentro de nós, dos nossos órgãos, do nosso cérebro, e que ele simplesmente nos curou pelo seu amor. Não revelou essa cura. Simplesmente nós estávamos nos sentindo mal e passamos a nos sentir bem. E Deus já nos visitou, a minha pessoa, com cura sobrenatural e me curou também. Deus mostrou a sua misericórdia e me deu saúde. Deus curou familiares meus. Jesus Cristo ainda continua operando as mesmas coisas e os mesmos sinais, porque ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E tudo está no seu devido controle e lugar. Como é glorioso poder desfrutar disso. O que não podemos fazer e que alguns líderes, não só no Brasil, na África e em vários lugares do mundo, eles enfatizam a parte daquilo que é o desejo humano, que é ser liberto dos demônios, que é comer pão, benefícios materiais e receber a sua cura física. Então eles fazem verdadeiros cultos só para a cura. Então o alvo é só curar. Jesus cura e realmente Jesus cura. Mas o alvo não é esse. Veja que em Lucas 7, a partir do 11, nós temos a passagem do filho da viúva da cidade chamada Naim. Jesus iria entrar naquela cidade, só que todas as pessoas da cidade iam saindo para enterrar o menino. Jesus teve compaixão da mulher que chorava, porque o menino já estava resolvido, ele já estava morto. E Jesus olhou para ela e disse: Não chores. Essa é a típica frase que ninguém pode dizer para uma mulher que perdeu o seu único filho, não tem marido mais, ou para uma viúva, para alguém que está num velório, e você chegar e dizer: Não chores. Essa frase não pode ser dita para uma pessoa que chora num velório. Mas por que Jesus disse essa frase a essa mulher? Porque essa frase, não chores, é a expectativa que ela teria que ter a partir de agora pela ação de Jesus Cristo. Quando ele diz não chores, está deixando ela olhando para ele enquanto ele vai até a criança, olha para a criança e diz: Jovem, eu te digo, levanta-te. Então, é como se ele dissesse: Veja o que eu irei fazer. Aí, quando ele fala com o jovem, eu te digo. Não é a tua mãe, não é nenhum discípulo, não é ninguém mais. Eu te digo, levanta-te. E o jovem se levanta, começa a falar, a mulher continua lá. Jesus pega o jovem e entrega nos braços da mãe. O nome disso é amor, graça, misericórdia e um grande sinal com um propósito, que não era só curar o menino.
O objetivo aí era que todos voltassem para a cidade de Naim e Jesus pudesse pregar o evangelho. Então, quando nós enfatizamos apenas os benefícios físicos e materiais, nós trazemos um povo mal acostumado, que não quer entender sobre Deus, nem conhecer Deus. E aí se escandalizam e desistem da fé muito facilmente. Primeiro, nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, buscar conhecê-lo através dessa comunhão. E os benefícios, primeiramente, buscar o reino dos céus e sua justiça. E essas coisas, ou seja, Deus cuidará de nós. Aquilo que nós precisamos, Jesus tem. Ele é a nossa suficiência. Ele é suficiente para a nossa vida aqui na Terra. Precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos tomar medicamento, ir ao médico, mas nunca deixar de acreditar que Jesus faz aquilo que ele quer, na hora que ele quer, com o seu santo propósito, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus. Não se esqueça de deixar o seu testemunho de cura logo aí embaixo e compartilhar essa transmissão com os irmãos da igreja. E nós acreditamos que o Cristo que curou no seu ministério no passado, através do Espírito Santo, continua curando. Ele me curou, te curou e continuará manifestando os seus sinais, porque ele é bom, é fiel e é glorioso. Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus. Estudamos hoje sobre aquilo que faz parte da promessa da salvação, que é a cura física. Semana que vem iremos estudar sobre a promessa de um coração novo. Então nós estaremos aqui ainda dentro do processo da salvação, estudando sobre um coração novo. Por isso, quero convidar você para estar conosco no próximo vídeo e na próxima semana. Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim.